Salve, salve, Universo Narrado, beleza, pessoal? Tô aqui para resolver o desafiozinho de física que eu soltei para vocês, aonde? Lá no Instagram. Se você não acompanhou, já tá dando mole, hein, velho? Segue lá, arroba Universo Narrado. Poucas ideias, então, ó, vamos lá, chega aí, velho. O desafio era o seguinte, era a gente calcular, a gente vai discutir uns resultados importantes aqui de um problema interessante, que é um lançamento oblíquo ao longo de um plano inclinado, velho. Então presta atenção, a gente tem um plano inclinado, de inclinação φ, está num campo gravitacional uniforme, vertical para baixo, aquele esquema de sempre. Lancei um carinha com a velocidade v0. São duas as perguntas. A primeira é, sobre qual ângulo que eu tenho que atirar aquele camarada para que ele obtenha o maior alcance ao longo do plano. Beleza? Ao longo do plano. Segunda pergunta é quanto que vale esse alcance máximo. Tipo aquele probleminha que a gente sabe que quando os dois pontos, né, o ponto de saída e o ponto de chegada, eles estão no mesmo plano horizontal, a gente tem que atirar 45 graus, né, para otimizar o alcance, e o alcance máximo a gente consegue calcular também. Então, enfim, é mais ou menos isso. Aqui já não vai ser mais 45, né? A gente vai ter que ver, depende do ângulo de inclinação do plano, esse tipo de coisa. Então, vamos lá, qual que é o raciocínio nosso aqui? O raciocínio é, bom, vamos dar um nomezinho para esse ângulo de lançamento aqui, que pode variar, né? Eu posso escolher sobre qual ângulo que eu lanço o cara. Vamos dizer que esse ângulozinho aqui, ó, vai valer, sei lá, vamos colocar aqui, ó, alfa. Esse ângulo verde aqui vai ser o meu alfa. E o alfa pode variar, beleza? Aí qual que é a ideia? Se a gente quer um alcance ao longo disso aqui, talvez valha mais a pena eu decompor, estudar o movimento nessa direção do plano e na direção que é perpendicular a ela. Faz sentido? Então vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar esse eixo aqui, ó, que está ao longo do plano. Então, vou traçar aqui. Esse aqui vai ser meu eixo X. Beleza? Então, aqui, ó, vou decompor o movimento ao longo desse eixo X e um eixo que é perpendicular a ele, claramente. Então, vou traçar aqui um eixo Y. Esse eixo Y aqui, ó, tá aqui, então, XY. Ele faz 90 graus com esse meu eixo X. Então, ao invés de eu adotar um referencial, um sistema de coordenadas XY assim, horizontal e vertical, vou pegar um XY assim, né? X descendo ao longo do plano e o Y perpendicular a ele. Pode ser? Daí eu vou ter que decompor a gravidade, né? Porque, para pensar, se eu tenho um referencial XY assim, a gravidade ela está só na direção vertical. Mas agora, se meu referencial XY está inclinado, então agora a gravidade passa a ter componente nessa direção X também, né? Então vamos lá, presta atenção, vamos fazer essa conta aí. Então vamos traçar aqui primeiro uma direção que é paralela à direção X aqui, ó. Então um negócio mais ou menos assim, né? Então a gente tem aqui, ó, uma direção paralela ao X, então vou chamar aqui, ó, de X, e uma direção que é perpendicular ao X, que seria então a direção Y aqui, ó. Então tá aqui nossas duas direções em que a gente vai escolher estudar esse movimento. Então tá aqui X e Y, beleza? Então temos que achar onde que está esse ângulo φ. Esse ângulo φ de inclinação do plano, ele é o ângulo entre a horizontal e essa é a minha direção X. Então vamos traçar a horizontal aqui, ó. A horizontal tá aqui. Então eu sei que esse meu ângulo φ, ele aparece exatamente aqui, ó, entre a horizontal e a direção X. Então é esse aqui, ó, horizontal, direção X, horizontal que eu tracei, direção X, o φ aparece ali. Aí presta atenção, esse ângulozinho aqui, ó, ele vale quanto? 90 menos φ, já que a gravidade é vertical e é perpendicular à horizontal. Então esses dois ângulos têm que somar 90 graus. Então aqui é φ, aqui é 90 menos φ, portanto, aqui tem que ser o próprio φ, né? Então, aqui, ó. Por quê? Porque, de novo, vou colocar aqui, ó, φ. Porque x e y vale 90 graus também, né? São perpendiculares esses dois eixos aqui. Então, isso aqui é 90 menos φ, como a soma desses dois caras tem que ser um ângulo reto, aqui tem que ser φ. Faz sentido? Beleza, então decompõe a gravidade aí, velho, nesses dois eixos aí, ó. Então, a gente vai ter uma componentezinha que vai aparecer aqui, ó. Essa aqui vai valer g vezes seno de φ, então isso aqui vale g seno φ, e nós vamos ter uma componente da gravidade também, ó, que vai estar aqui, ó, na direção y, então essa componente aqui vai valer g cosseno φ, g cosseno φ. Então nesse referencial, os dois movimentos, tanto em x quanto em y, eles são acelerados, né, porque eu tenho uma gravidade aqui ao longo do plano, beleza? Que vale g seno φ, então acelerando a partícula plano abaixo, mas eu tenho uma gravidade também perpendicular ao plano,
que é o meu g cosseno φ, que está querendo puxar a partícula em direção ao plano. Nesse referencial é assim que funciona a coisa. Então, quando a gente estuda normalmente lançamento oblíquo, x e y assim na horizontal, na vertical em y é um movimento acelerado, enquanto que em x na horizontal o movimento é uniforme. Aqui não, tanto em x quanto em y, como o referencial foi rotacionado, tanto em x quanto em y tem aceleração. Concorda ou não? Então, nessa escolha desse sistema de coordenadas, o movimento é acelerado em x e em y. Fica atento nisso, hein? Beleza. Então, vamos equacionar como que ficaria as equações de posição de x e de y, pode ser? Ou seja, como nos dois eu vou ter um movimento acelerado, a equação de posição nos dois casos vai ser isso aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Não é isso? Então, isso aqui é a função horária da posição para um movimento uniformemente variado. Afinal de contas, os dois movimentos vão ser uniformemente variados, porque g é constante e φ é constante. Então, g cosseno φ é uma aceleração constante, g seno φ é uma aceleração constante também. Tranquilo? Beleza. Então, vamos montar essas equações para x e para y. Então, vamos colocar aqui, ó, para x, como é que vai ficar a minha conta? Então, vai ficar que a posição x é igual a x0, posição inicial, só que o camarada começa na origem. O x inicial é 0 e o y inicial é 0, beleza. Mas V0t, só que V0 é esse, é o V0 na direção x, então a gente vai ter que decompor aquela velocidade. Então já vamos colocar aqui, ó, as componentes dela. Ela vai ter uma componentezinha aqui na direção x, deixa eu colocar de vermelho aqui, ó. Então ela tem uma componentezinha que aparece aqui, Vx, então vamos colocar, essa componente vale V vezes o cosseno de alfa, componente adjacente ao alfa, né? E vai ter uma componente ali também, ó, na direção y. Então vai ter uma componente aqui também, ó, que vai ser V vezes seno de alfa, o cara que está oposto ao ângulo alfa. Então V0, né? V0 seno alfa e aqui V0 cosseno alfa. Tranquilo, então continuando aqui. Equação de posição para x. Posição é a posição inicial, que é 0, mais V0t, só como eu estou equacionando aqui, ó, só para a direção x, esse V0t é V0 cosseno. Então é V0 cosseno alfa vezes t, mais meio de AT2, só qual que é a aceleração na direção x? A aceleração aqui é o g seno φ. G seno φ t quadrado. Beleza ou não? Guarda essa expressão aí. Então essa equação te dá a posição em função do tempo ao longo desse eixo x durante o movimento do cara. Beleza. Faz a mesma coisa, velho, para a direção y. Monta a mesma equação. Perceba só o seguinte, né? Na direção y, a velocidade inicial está a favor do eixo, enquanto a aceleração está contra o eixo, né? O eixo y cresce para cima e a aceleração está para baixo. E a aceleração tem sinal negativo, né? Então vamos lá, faz a mesma conta aqui agora para y. Então, y, posição é posição inicial, y0, que é 0, o cara começa na origem, y é y0, 0, mais v0t, v0 agora é v0 seno alfa, só na direção y, v0 seno alfa t, aí aquilo que eu falei, hein, menos meio de AT2, essa aceleração é negativa, uma vez que a gente orientou o eixo y positivo para cima, então a aceleração g cosseno φ t quadrado. Meio de AT2. Tranquilo ou não? Então fechou, eu tenho as duas equações de posição. Se eu quiser obter a equação da trajetória nesse referencial XY rotacionado, eu teria que isolar o tempo em uma, substituir na outra, é o que a gente faz, né? Beleza, só que eu não vou fazer isso não, porque o que eu quero direto é o alcance desse camarada. O alcance desse camarada significa o quê? Significa eu fazer o Y valer 0. É ou não é? Porque ele sai daqui, quando o Y é 0, tem um movimento todo, se ele bate de novo no plano, ele está de novo sobre o eixo x. Sobre o eixo x, o y vale 0. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó, e eu vou descobrir quando é que o y vale 0. Então eu vou igualar o y a 0. A gente sabe que a gente vai ter duas soluções, né? A primeira solução é aqui em t igual a 0. Então em t igual a 0, o y é 0, estou na origem. E depois o outro t que me interessa. É aqui onde o y é 0 de novo. Então pega essa expressão igual a 0. Já vou fatorar um t nela. Se eu fatorar um t nela, vai ficar t que multiplica V0 seno alfa menos meio de g cosseno φ vezes t, isso aí é igual a 0. Se a gente tem um produto de duas coisas dando 0, ou uma delas é 0, ou a outra é 0, que são as nossas duas soluções, né? Então a primeira solução seria o t ser 0,
que é a solução trivial se t é zero, esse produto dá zero, ou seja, na origem, lá em t é igual a zero, o y é zero. Essa a gente já conhecia. O que me interessa é a outra solução, a não trivial, né? Então, a segunda solução aqui vai ser quando essa parada for zero, igual a isso a zero. Então, esse termo tem que ser igual a esse. A gente vai achar que o t vai ser quanto? Vai ser 2v0 seno alfa sobre g cosseno φ. Tranquilo, então guarda essa expressão aí, ó. Essa expressão me dá quanto tempo que demora até que o y seja zero. Não é isso? Então, essa aqui que é a solução diferente de zero é a que interessa pra gente. Tranquilo? Iguala isso com isso. Esse termo tem que ser zero. G cosseno φ vezes t tem que ser... Beleza, é isso aqui mesmo. Então, esse t que interessa pra gente. Vou chamar até aqui de t', pra gente diferenciar. Então, t' é o tempo que demora até o y ser zero de novo, até o cara chegar aqui. Bom, que é o que me interessa. Então, o que seria o alcance dele ao longo do plano? Essa distância toda. O alcance é eu pegar o x dele e avaliar o quê? Em t'. Concorda? Não? O x de t' vai me dar exatamente esse x aqui, que é exatamente o alcance dele, a distância que ele percorreu ao longo do plano, que é o que a gente quer. Quer dizer, o que eu quero é maximizar isso, mas por enquanto vamos só achar a expressão. Então tá, então eu vou escrever isso aqui, ó. O nosso alcance, vamos escrever aqui, ó, o nosso alcance A, ele vai ser exatamente o x de t'. Então pega essa expressão aqui da posição x ao longo do plano, avalia ela em t'. Então vamos lá, vai ficar o quê? Vai ficar v0 cosseno alfa vezes t'. Só que o t' é isso aqui, 2v0 seno alfa sobre g cosseno φ. 2v0 seno sobre g cosseno φ. Mais meio de g seno φ t' quadrado. Mais meio de g seno φ. T' quadrado é esse camarada aqui ao quadrado, que é o quê? 4v0 quadrado seno quadrado dividido por g quadrado cosseno quadrado de φ. Beleza ou não? Então essa é a expressão para o alcance. A gente pode mexer um pouquinho nela, por exemplo, aqui dá para cortar algumas coisas. Tem um g aqui, que simplifica com esse. Dá para dividir por 2 aqui em cima e embaixo, então sobra um 2 aqui. Beleza, acho que é isso, né? Aqui, na real, vai ser interessante até a gente deixar a expressão nesse formato, porém eu vou dar uma fatoradinha aqui só para a gente enxergar uma coisa. Então, olha só, eu posso juntar aqui esse 2 seno de alfa cosseno de alfa e falar que isso é o seno de 2α, lembra disso? Arco dobro, lá da trigonometria, né? Então aqui, ó, o seno de 2x, para qualquer ângulo isso aqui vale, né? Seno de 2x, isso é 2 seno x cosseno x, não é isso? Então aqui aparece isso, né? 2 seno alfa cosseno alfa, isso é o seno de 2α. Então eu posso escrever a expressão assim, ó, o alcance é uma função de alfa aqui, né? Ele vai ser v0 com v0, v0 quadrado, seno de 2α, dividido por g cosseno φ, mais, do lado de lá, o que sobrou? 2v0 quadrado, seno quadrado alfa, seno φ, 2v0 quadrado, seno quadrado alfa, seno φ, dividido por g cosseno quadrado de φ. Beleza, galera? Então, assim, ó, em teoria, isso aqui é uma expressão que me dá o alcance do cara ao longo do plano. Lembra que, então, só para você não se perder, o φ é fixo, é um dado. φ é o ângulo de inclinação do plano. Beleza ou não? V0 você conhece, G também é uma constante, então isso aqui é uma função do alfa. Para cada alfa que eu boto, então aparece alfa aqui e alfa aqui, né? Beleza. Então, para cada alfa que eu coloco aqui, para cada ângulo de lançamento que eu ponho, vai me dar exatamente qual que é o alcance para aquele ângulo de disparo, né? Isso, para aquele ângulo de lançamento. O que a gente quer é exatamente maximizar isso. Qual que é o maior alcance? Qual que é o alfa que eu coloco aqui, né? Sobre qual ângulo que eu tenho que lançar para o alcance ser máximo? A pergunta era essa. Mas vamos só olhar para essa expressão aqui e pensar o seguinte, só para a gente entender, né? Qual que é o caso que a gente conhece? O caso que a gente conhece é quando o φ vale zero. O φ vale zero é eu pegar aquele cara lá em cima e deitar ele e o plano deixar de ser inclinado e passar a ser um plano horizontal. Φ igual a zero. Ou seja, em φ igual a zero, isso aqui tem que reduzir para o que a gente conhece, que é a expressãozinha lá trivial de um lançamento oblíquo aqui
para quando o cara está num plano horizontal. Então presta atenção, vamos ver se faz sentido. Avaliando essa expressão aqui, ó, vamos ver, em φ igual a zero, o que vai acontecer? Se o ângulo é zero, deitei meu plano, o plano é horizontal, cosseno de zero dá 1. Então essa expressão vai ficar assim, ó, o alcance vai passar a ser V0² seno de 2α dividido por G, cosseno de zero que é 1, beleza? E se o φ for zero, o seno de zero é zero. Então o zero aqui vai matar esse termo inteiro. Zerou todo mundo. Então, de fato, se meu plano é horizontal, se eu ponho φ igual a zero, se eu deito ele, eu caio que a expressão para o alcance em função do ângulo de lançamento é isso aqui. Que, caso você se lembre, isso aqui é a expressãozinha que a gente deduz lá para o alcance no lançamento oblíquo quando o plano é horizontal, quando o plano não está inclinado, beleza ou não? E aí de lá até sai o seguinte, como o alcance é uma função do alfa, uma função do ângulo de lançamento, qual o alfa, qual o ângulo de lançamento que eu tenho que colocar aqui para maximizar essa expressão? Aí é fácil, você falou, o seno é máximo quando ele é 1. Quando é que o seno é 1? Quando o argumento é 90 graus, seno de 90 é 1. Mas para aqui dentro ser 90, o alfa tem que ser 45, né? Que aí 2 vezes 45, 90, seno de 90 é 1, maximizei o alcance. Ah, beleza, então o alcance máximo num plano horizontal é para quando o ângulo de lançamento alfa é 45. Tranquilo ou não? E aí o alcance máximo dá o quê? Dá V0 2 sobre G, né? Quando o alfa é 45. Vou até anotar isso aqui, que isso aqui vai ser importante. O alcance máximo no caso trivial, no caso do plano horizontal. Então aqui, ó, alcance máximo tem que dar V02 sobre G, que é quando aquele ângulo ali, velho, vale exatamente 45. Então é quando o alfa vale 45 graus. Então, ou seja, essa expressão nossa ela tem que conter esse caso mais simples, né? Então essa formulinha lá é só um caso particular disso aqui, quando o ângulo de lançamento é zero. Beleza, tranquilo. Então tá, então resta pra gente, velho, estudar matematicamente essa expressão e descobrir qual alfa que eu coloco para que esse ângulo otimize o lançamento, dê um máximo para essa expressão. Aí que é mais complicado. Não posso pôr alfa igual a 45 porque aparece alfa aqui também. Então eu tenho dois termos que carregam a contribuição, a dependência do alfa, e eu tenho que escolher um alfa de um jeito muito inteligente, porque eu não quero só maximizar esse cara, senão aquele ali não vai ser mínimo. Aquele não vai ser máximo também, né? E aí, qual alfa que eu ponho? Você poderia pensar, olhando para essa expressão, você vai falar, o alfa tem que ser 90, que aí seno de 90 dá 1. Pô, mas se o alfa for 90 aqui eu vou ter o seno de 180, 180 é zero. E aí, como é que fica o peso disso aqui? Qual que eu maximizo? Aí não é tão trivial, né? Não dá para você olhar para a expressão e bater o olho. A gente vai ter que estudar um pouquinho essa expressão matemática para ver o que está rolando. Beleza, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar até a partir daqui, dessa expressão, que ela vai ser melhor para a gente trabalhar e maximizar o nosso ângulo alfa. Então presta atenção, olha aqui. Maximizar o nosso alcance, foi mal. Então deixa eu dividir aqui, ó. Então esse alcance, vou pegar a partir daqui. Então a equação para o alcance ela é, vou fatorar em todo mundo, vamos ver, eu posso fatorar 2V0², porque aparece aqui 2V0², seno alfa sobre G cosseno quadrado de φ. Então vou fatorar esse termo inteiro, ó, 2V0² seno alfa sobre G cosseno quadrado de φ. Se eu fatorar esse termo inteiro aqui, 2V0² seno alfa sobre G cosseno quadrado, vai sobrar o que lá em cima? Um cosseno alfa cosseno φ, né? Como assim? Olha só, cosseno alfa cosseno φ. Vê se você concorda. Pega esse bichão e multiplica por isso. Se eu multiplicar por isso, um cosseno φ mata um cosseno φ, vai ficar só G cosseno de φ lá embaixo, que é o que a gente tem. E lá em cima a gente vai ter o quê? 2V02 seno alfa cosseno alfa. 2V02 seno alfa cosseno alfa. Tranquilinho? Beleza. Se eu fatorar esse termo inteiro aqui, 2V02 seno alfa sobre G cosseno quadrado, já fatorei o denominador todo, fatorei um seno alfa, vai sobrar um seno alfa, seno φ, mais seno alfa, seno φ. Beleza. Só que, pô, aí você tá ligado, né? Trigonometria. Cosseno A, cosseno B, mais seno B, seno A. Isso é o quê? Isso aí é a expressão para o cosseno da diferença desses arcos, né? Esse bichão todo que aparece aqui, a gente sabe que isso aqui é o quê? É cosseno de alfa menos φ. Né? Cosseno de alfa menos φ é cosseno alfa, cosseno φ, mais seno alfa, seno φ.
Tranquilo ou não? Beleza, cosseno de alfa menos φ. Mas o que é alfa menos φ? Olha para a figura aqui. O alfa é o ângulo de lançamento com a direção do plano. Traça uma paralela à horizontal aqui, ó, a partir daqui. Então, vou traçar uma paralela à horizontal. Então, isso aqui é a direção horizontal. O φ, pessoal, é exatamente esse ângulo. Esse ângulo aqui é o φ. Né? É o termo interno aqui, ó. Olha o Z aqui. Beleza, isso aqui é φ. Então, o alfa, que é todo esse cara, menos o φ, que é esse carinha aqui, vai me dar quem? Deixa eu pegar até uma outra cor aqui, o rosa. Vai me dar esse ângulozinho aqui, que é o beta. Vou colocar aqui, ó, beta. Consegue enxergar isso? Então, ó, o alfa é o ângulo todo, da velocidade até a direção do plano. Esse carinha aqui é o nosso alfa. Se eu tirar fora o φ, vai sobrar o beta, que é o rosinha. Então, esse cosseno de alfa menos φ, eu posso falar que é o cosseno de beta. Então, vou até escrever essa relação aqui, ó. Beta mais φ tem que dar o alfa. Beta mais φ é igual ao alfa. Não é isso? Beta mais φ igual ao alfa. Tranquilo? Beleza, então tá, interessante. Então, já reduzi bem a expressão do meu alcance. A expressão do meu alcance está assim. Ela é 2, vamos colocar até assim, na verdade, ó. V0 quadrado sobre G cosseno quadrado de φ, que multiplica 2 seno alfa cosseno beta. 2 seno alfa cosseno beta. Tranquilo? Então, de novo, é um alcance que depende de alfa, né? Lembra que o beta carrega uma dependência em alfa também. O beta depende do ângulo de lançamento. Então, também ainda não está trivial, porque aqui dentro tem dependência em alfa. Só que prostaférese e trigonometria, transformar soma em produto, produto em soma. A gente sabe da trigonometria também. Quer dizer, a gente, né? Eu sei, não sei lá se você sabe, né? Se você não souber, depois você procura saber. Quem sabe eu não faço um vídeo demonstrando isso. Mas é conhecido da trigonometria a seguinte expressão. Isso aqui, ó, 2 seno A cosseno B é a mesma coisa que o seno de A mais B, de alfa mais beta, mais o seno de A menos B, alfa menos beta. Então, seno da soma mais seno da diferença, isso aqui é 2 seno alfa cosseno beta. Tranquilo ou não? Então, eu posso reescrever essa expressão toda, 2 seno alfa cosseno beta, posso substituir pelo seno de alfa mais beta, seno de alfa menos beta. Tranquilo ou não? Beleza. Alfa mais beta e alfa menos beta. Perceba aqui, ó, alfa menos beta é quem? Alfa, passo o beta subtraindo. Alfa menos beta é o próprio φ. Então, esse carinha que aparece aqui, ó, é o φ. Aí o φ é constante. Entendeu o problema? Matamos, né? Resolvemos. Por quê? Olha só. Como é que ficou a expressão para o seu alcance? Ela é V0 quadrado sobre G cosseno quadrado de φ, que multiplica. Então, no lugar de 2 seno alfa cosseno beta, vai entrar seno de alfa mais beta, mais o seno de alfa menos beta, que é o φ. Agora sim, velho, presta atenção. Esse é o seu alcance. Lembra que V0 é fixo, φ é fixo. Φ é o ângulo do plano, está fixado. Então, ou seja, o que é o seu alcance? É uma constante, não interessa. Aqui dentro, uma constante, não interessa, tendo φ é um valor fixo, uma vez que o ângulo está fixado. Qual que é a sua única variável? Qual que é o termo que está mudando aqui quando eu mudo o ângulo de lançamento? É esse cara. Então, se eu quiser maximizar essa expressão inteira, dado que isso aqui está constante, isso aqui está fixado, eu tenho que maximizar esse seno. Vai maximizar um seno é o quê? Qual que é o maior valor que um seno pode assumir? É 1. Então, o alcance vai ser mais. Então, é só reescrever a expressão do alcance. O alcance é escrito desse jeito, ou desse jeito, ou desse jeito, é a mesma coisa. Só que assim fica matematicamente mais fácil. Maximizar essa expressão, dado isso aqui fixado, é pegar o maior valor dessa expressão aqui, que é quando o seno vale 1. E quando esse seno vale 1, então aqui, ó, o alcance é máximo quando essa expressão vale 1. Ou seja, para essa expressão valer 1, então vou até escrever, na verdade, né? Seno de alfa mais beta tem que ser igual a 1. Ou seja, alfa mais beta tem que dar 90, não é isso? Alfa mais beta tem que dar π sobre 2. O argumento tem que ser 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Então, o que eu estou dizendo, velho, é que alfa mais beta tem que dar π sobre 2. Tranquilo? Ou, se você preferir, quem que é o alfa? No lugar de alfa, você pode colocar beta mais φ. Só para a gente tirar uma interpretação geométrica aqui de qual que é o ângulo de lançamento, né? Alfa é beta mais φ. Então, se alfa é beta mais φ, então vai ficar beta mais beta, 2 beta mais φ igual a π sobre 2. 2 beta mais φ igual a π sobre 2. Então, isso aqui determina, velho, qual que é o ângulo de lançamento que você tem que colocar no cara para que dê certo. 2 beta mais φ tem que dar 90 graus. Só que aí volta para a figura aqui, então. O φ
mais beta tem que dar 90 graus, né? Φ mais 2 beta é 90. Significa, então, olha para essa figura e vê se você concorda. Aqui, eu sei que tudo isso aqui é 90 graus, entre y e x, né? Aqui eu tenho Φ mais um beta, mais outro beta que está faltando aqui, para eu ter 2 beta mais Φ igual a 90. Significa que esse ângulozinho aqui ó, tem que ser beta também. Então, lê essa expressão, enxerga ela aqui no desenho. 2 beta mais Φ igual a π sobre 2. Beta mais beta, 2 beta, é esse cara, mais Φ igual a 90. Significa, então, que eu tenho que atirar o cara, o ângulo que otimiza o disparo é exatamente na bissetriz. Na bissetriz entre o quê? Entre o eixo Y nosso aqui, ó, a vertical e a horizontal. Só que não é bem a vertical, né? Esse eixo Y aqui é o que a gente está usando de vertical nessa escolha desses eixos aqui, né? Então, o que eu fiz foi atirar exatamente na bissetriz aqui, né? Então, pega essa direção perpendicular ao plano, pega a direção horizontal, bate bem no meio dela, beleza? De modo que você, pum, fez uma bissetriz aqui, esse aí é o ângulo que otimiza o seu lançamento. Aí você pode escrever como você quiser. Se você quiser escrever qual que é o ângulo alfa, beleza. No lugar de 2 beta aqui, você coloca alfa. Aí qual que é o ângulo que você tem que disparar para ter alcance máximo? Depende da pergunta. Você quer o ângulo com o plano, que é o alfa, ou o ângulo com a horizontal, que é o beta. Mas enfim, se você tem um, você tem o outro, né? É comum você ver essa expressão aqui da seguinte maneira. Deixa eu desmanchar um pouquinho aqui, então. Então, deixa eu ver. Tá, dá pra tirar aqui, ó. Vamos lá. Então, essa expressão, talvez você encontre lá nos livros da seguinte forma, né? Dividido por 2, passo o Φ subtraindo. Esse beta tem que ser igual a π sobre 4 dividido por 2, menos Φ sobre 2, né? Então, fechou aí, ó. Dado um ângulo de inclinação do plano, você sabe, na hora, joga o Φ aqui, né? Você sabe na hora qual que é o beta que você tem que lançar para o alcance máximo. E o alcance máximo vai ser qual? O alcance máximo, pega ele daqui, ó. O alcance vai ser máximo quando esse termo valer 1, foi o que a gente falou. Então, vai ficar assim, ó. O alcance máximo, a expressão geral vai ser V0² sobre G cosseno quadrado de Φ, que multiplica 1 mais C no Φ. 1 mais C no Φ. Então tá aí, ó. Esse é o maior alcance que o camarada pode ter ao longo do plano ali. Que tem que reduzir para a nossa expressãozinha ali, do caso em que o plano é horizontal. O caso em que o Φ vale 0. Será que reduz? Se o Φ vale 0, seno de 0 é 0, então vai ficar só esse 1. Cosseno de 0 é 1. Então vai ficar V0² sobre G vezes 1. V0² sobre G vezes 1, que é V0² sobre G, né? Então, de novo, essa expressãozinha nossa tem que reduzir para o caso mais simples, né? Tem que conter essa informação. Isso aqui é só um caso particular. Faz sentido ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, velho, tá calculado. Então, fica atento, hein, velho? Como é que a gente fez isso daqui? Obter a expressão do alcance não é lá tão complicado. Agora, obter como é que é, qual alfa que eu escolho para maximizar isso é um pouquinho mais difícil. Envolve algumas manipulações, um pouquinho de trigonometria, mas sai liso aí, né, velho? Deu pra gente sacar qualquer ideia, qual que é o ângulo que eu tenho que disparar o cara e quanto que dá o alcance máximo. Fechou? Turma, então é isso aí, velho. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar um tempinho aqui, ó, para quem quiser printar aí a tela, né? Gostado, vocês tenham aprendido, vocês tenham expandido o intelecto com essas ideias aqui. Não deixe de nos seguir no Instagram, @Universo Narrado. Eu vou estar alimentando por lá o que a gente vai estar colocando aqui no canal durante essa quarentena. E se você gosta do nosso conteúdo, para você que já conhece o nosso canal, hein? Já conhece o trabalho que a gente faz, conhece a seriedade que a gente faz aqui, te convido a conhecer a nossa campanha lá no Catarse. Cara, de verdade, nos apoiando com 5 ou 10 reais por mês, isso nos ajuda muito, ajuda eu a pagar alguém que está me ajudando aqui na edição e continuar produzindo um conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso, pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Valeu, até mais, tchau, tchau.